O campeonato de 2021 da Fórmula 1 já garantiu. O título de Max Verstappen já está garantido. Primeiro título mundial do piloto holandês. Entretanto, Lewis Hamilton, que muitos esperavam conquistar o octacampeonato mundial, acabou não conseguindo. E acaba que muito provavelmente ele não conseguirá nunca atingir esse feito. Eu vou explicar tudo sobre isso agora para você na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e nós sabemos, na caminhada da Fórmula 1, muitas vezes a história não coopera para os grandes feitos de grandes pilotos da categoria. Lewis Hamilton é um deles, já perdeu o campeonato por conta de 1 ponto em 2007 para Kimi Raikkonen na Ferrari, no último campeonato vencido pela equipe italiana. Em 2016, mesmo com tudo a favor do piloto inglês, também acabou perdendo o campeonato. E agora, em 2021, perdeu também na última volta. Claro, isso acaba não desmerecendo o piloto inglês, até porque ele é um dos 2 únicos heptacampeões mundiais da história da Fórmula 1. Mas com toda certeza, acaba nos mostrando que Lewis Hamilton muitas vezes perdeu algumas oportunidades que eram únicas na categoria. E aparentemente, até o final da carreira do piloto inglês na Fórmula 1, isso não deve acontecer mais uma vez. Provavelmente Lewis Hamilton não conseguirá mais disputar títulos mundiais dentro da maior categoria do automobilismo mundial. Eu vou explicar tudo sobre isso para você agora, mas antes eu queria te convidar a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu gostei, porque ajuda demais esse canal, você não gasta nem um segundinho e é de graça. Então já deixa o seu like aqui embaixo, vamos bater pelo menos uns 1.500 likes nesse vídeo. Pra gente entender o porquê Lewis Hamilton não deve conseguir mais nenhum título mundial, primeiramente a gente tem que começar lá de trás. Em qual ano Hamilton começou a pilotar um carro de Fórmula 1? Foi a partir do ano de 2007, na maior categoria do automobilismo mundial na época, na McLaren. Naquele ano foi o ano fatídico da Spygate, aquela questão ali do escândalo de espionagem entre McLaren e Ferrari, justamente as duas equipes que eram as postulantes ao título mundial de pilotos e mundial de construtores. Acaba que os 2 pilotos da McLaren brigaram muito entre si. Fernando Alonso e Lewis Hamilton não se aceitavam dentro da mesma equipe. E acaba que por conta disso, mesmo tendo um carro superior ao da Ferrari, acaba que Kimi Raikkonen teve a oportunidade de conquistar o seu primeiro e único título mundial pela escuderia italiana, e não permitindo que Lewis Hamilton, que foi o vice-campeão naquele ano, conquistasse o campeonato por apenas 1 pontinho de diferença. Claro, não dá para se estender nesse caso, mas foi exatamente isso que aconteceu em 2007. Nesse momento, nós estamos em 2021, ou seja, de lá para cá, nós já temos 14 anos de Fórmula 1 apenas do piloto inglês. E é importante nós nos lembrarmos, acaba que Lewis Hamilton entrou para a categoria com apenas 22 anos. Se ele tivesse conquistado o campeonato de 2007, ele seria o mais jovem campeão da Fórmula 1 até os dias de hoje. Então acaba que 22 mais 14 dá 36, ou seja, Hamilton faz os seus 37 anos agora no início do ano de 2022. Pouquíssimos pilotos atingem essa marca e já não começam a pensar em aposentadoria. E acaba que com esse último campeonato de 2021, isso pode acabar sendo uma certeza para o piloto inglês. Eu já até fiz outro vídeo falando mais sobre isso, mas aparentemente, segundo Toto Wolff, que é o chefe da equipe Mercedes, Lewis Hamilton está assim bem desmotivado com a Fórmula 1 depois da final desse campeonato de 2021, lá em Abu Dhabi. O safety car atrapalhou muito o piloto inglês, que estava apenas 1 volta de conquistar o seu octacampeão mundial de Fórmula 1, mas por conta dessa última volta perdeu a posição para Verstappen, e fazendo com que o piloto holandês conquistasse o seu primeiro título. Acaba que, segundo Wolff, ele ficou extremamente desiludido e não sabe nem mesmo se vai continuar pilotando para o ano de 2022. Mas mesmo que ele continue, ainda assim, as chances de uma vitória no ano que vem são praticamente nulas para a Mercedes. Nós sabemos que desde o início da era híbrida da Fórmula 1, ou seja, dos motores atuais da categoria,
A Mercedes tem sim certa facilidade em lidar com os componentes do motor. Isso significa basicamente que desde o início dessa nova era, a Mercedes foi campeã de construtores em basicamente todas as temporadas. Mas no ano que vem isso deve mudar. Eu sei que talvez isso possa sim te trazer esperança. A Mercedes conseguir mesmo conquistar todos esses construtores, mas no ano que vem isso deve mudar sim. Começando pelo fato de que, por exemplo, a própria Honda, o motor Honda, tem andado muito bem tanto em altas velocidades quanto nas partes de baixa. Ou seja, já da Honda, comparando o motor Mercedes com a Honda, a gente já sabe que tem algo bem parecido. Mas a Ferrari também tem andado muito bem e a Renault também andado muito bem nessa última temporada de 2021. E quando nós nos lembramos que o motor foi congelado já e pouquíssimas peças podem ser alteradas, a gente já sabe. Muito provavelmente a Mercedes não terá uma vantagem grande sobre os outros competidores a partir de 2022. Ainda mais quando nós consideramos que o motor desse ano especificamente, com toda certeza, teve sim alguns problemas de confiabilidade no W12 da Mercedes e em outros carros que também utilizam a motorização alemã. Ou seja, o super trunfo que a Mercedes tinha antes, aparentemente ela não tem mais para 2022. Mas a coisa só fica pior ainda. Isso porque com um novo teto orçamentário, as equipes não podem gastar muito dinheiro todos os anos. Antes, a Mercedes chegava a gastar 500, 600 milhões de dólares no desenvolvimento apenas de um carro de um ano específico. Mas a partir do início de 2021, esse teto orçamentário diminuiu e muito. Isso porque antes não existia teto. Agora, menos de 150 milhões de dólares podem ser utilizados para o desenvolvimento de um carro todos os anos. Mas acaba que a FIA permite que os carros possam ser desenvolvidos, por exemplo, o dinheiro desse ano de 2021 poderia ser utilizado no carro de 2022. Ou seja, as equipes que decidiram não investir no carro de 2021 e acabaram preferindo investir tudo em 2022 vão ter praticamente 300 milhões de dólares para investir no carro do ano que vem e começar uma nova era da Fórmula 1 com o pé direito e com carros que a partir do ano que vem irão mudar muito pouco nos próximos anos da categoria. Mas por que isso parece um problema tão grande assim, Lucas? Basicamente pelo seguinte. Vou usar alguns exemplos que podem te trazer clareza. A equipe Haas, por exemplo, não investiu nenhum centavo no desenvolvimento do carro de 2021. Principalmente porque os pilotos eram muito jovens. Mick Schumacher e Nikita Mazepin estavam no seu primeiro ano da Fórmula 1. Ou seja, não compensava muito desenvolver tanto um carro para pilotos que estavam apenas, entre aspas, treinando no carro. Mas isso significa que apesar do número de acidentes, que fez com que a Haas gastasse aproximadamente 10 milhões de dólares, ainda assim, teoricamente, ela poderia gastar no ano que vem 290 milhões de dólares no carro de 2022. Isso já gera certa vantagem sobre as equipes concorrentes. Mas a Haas, é óbvio, é uma equipe lá de trás do grid. É claro, provavelmente ela vai conseguir chegar um pouco mais à frente. Mas outras equipes como a Ferrari, McLaren, Aston Martin e Alpine com certeza priorizaram o desenvolvimento do carro de 2022. E apesar da Mercedes até certo ponto do campeonato ter falado que iria priorizar também o desenvolvimento de 2022, é óbvio, percebendo essa briga com a Red Bull, ela não poderia diminuir o investimento nesse ano, justamente pensando que se fizesse isso, com certeza perderia o campeonato de 2021. E justamente por conta disso, pode ter acontecido esse calcanhar de Aquiles da Mercedes, que com toda certeza fez a equipe ganhar um dinheirão se tornando campeã mundial de construtores, mas que também não vai permitir que a equipe invista tanto no seu carro de 2022. E isso pode sim ser muito importante para um bom desempenho de Lewis Hamilton. E claro, outras equipes também podem sofrer com isso. Um bom exemplo é até mesmo a equipe Red Bull, que também teve que competir com a equipe Mercedes. Mas isso seria assunto para outro vídeo, o possível campeonato de Verstappen no ano que vem ou nessa nova era da Fórmula 1. Agora a gente está falando de Mercedes e Lewis Hamilton. E talvez você até me pergunte: Lucas, ok, em 2022 Hamilton não será campeão por conta de um carro que não é tão bom assim. mas por que impede o piloto inglês de ser campeão, por exemplo, em 2023, 2024, 25, 26?
por que ele não poderia ser campeão nessas datas? E aí que vem a parte talvez mais triste desse vídeo. Como eu já vinha dizendo, existe a possibilidade de Hamilton nem mesmo iniciar a temporada de 2022, situação que eu acho relativamente improvável. Um piloto do calibre de Lewis Hamilton com toda certeza vai se sentir desafiado a pilotar na nova geração da Fórmula 1. Ou seja, acredito que apesar de Wolff ter falado sobre essas possibilidades, são praticamente nulas. Mas com toda certeza, o piloto inglês já pensa na sua aposentadoria. E o fato da renovação do seu contrato ter sido de apenas 2 anos nos mostra algumas coisas importantes. E talvez a mais importante delas, Lewis Hamilton pode acabar se aposentando no final do ano de 2022 e cedendo seu lugar na equipe, talvez até mesmo, para o seu compatriota George Russell. E com toda certeza isso seria interessante. Um ano com os dois pilotos correndo juntos, Hamilton passando experiências para Russell e a partir daí, Russell iria assumir a liderança da equipe com algum outro piloto ao seu lado. Ou seja, acredito que a grande possibilidade é de Lewis Hamilton se aposentar no final de 2022 em um carro que não é tão interessante assim para ele, não é tão veloz e provavelmente não dará chances a Hamilton de se tornar octacampeão mundial até o final de 2022. Mas o que você pensa sobre isso? Você acha também que Hamilton pode estar assim cada vez mais próximo da sua aposentadoria? O que você acha que pode acontecer no final de 2022? Será que ele pode renovar o contrato? Será que ele nem começa o campeonato? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso que eu quero saber o que você pensa. Apesar de eu ter falado que realmente essa possibilidade de Hamilton não iniciar o campeonato é praticamente nula, eu acho que a possibilidade dele se aposentar no final de 2022 é quase uma certeza. Óbvio que Hamilton sente sim uma necessidade de vencer o octacampeonato mundial e se tornar o piloto com mais títulos de todos os tempos na Fórmula 1. Mas é importante nós nos lembrarmos, no final do ano que vem, no final de 2022, ele já será um piloto de 38 anos. E ele tem sim outros objetivos mais interessantes, segundo o próprio pai dele já disse. Ele gostaria de participar de mais protestos, por exemplo, a favor da comunidade negra, comunidade LGBT e outras coisas que ele levanta a bandeira. Isso sem contar com outros projetos de acessibilidade à Fórmula 1, maior democratização do esporte e outras diversas coisas que até mesmo a Mercedes entrou nessa questão. Então acredito eu que Hamilton deve sim se aposentar no final do ano que vem, já sabendo que provavelmente ele não conseguirá ter um desempenho como ele tem tido nesses últimos anos da Fórmula 1 e, claro, focando nas outras iniciativas que o piloto tem. Enfim, se você gostou da análise desse vídeo, não esquece mesmo de se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.